Imagina que você é um advogado rico, de uma família rica e muito tradicional, que está aí vivendo a sua vida e fazendo as suas demandas de advogado, e um dia, por conta de uma dessas demandas, você tem que visitar uma área rural, porque tá havendo ali algum trâmite e você tem que realocar e ajustar a indenização dessas pessoas. E é uma solicitação feita inclusive pelo seu futuro sogro, porque você está noivo. Quando você chega nessa área rural, você não contava ficar tão intrigado com uma mulher que é mãe solo, que vive sozinha e que batalha todos os dias para sustentar o seu filho. O que você não contava, e também assim, você nem esperava ficar tão intrigado, envolvido com essa criança, envolvido com essa mãe. Você não contava que essa criança é seu filho e que você e essa mulher já tiveram um envolvimento no passado e que você não se lembra de nada porque você perdeu a memória devido a uma cirurgia cerebral por conta de um problema de saúde. E aí, eu sempre pergunto, né, o que vocês fariam? Ele fez um grandíssimo barraco, mas hoje nós vamos falar do dorama O Concerto de Outono, que é um dorama maravilhoso e eu acho que a gente devia falar mais sobre ele. Hoje, com participação especial da minha filha, Sayuri Seihai. Olá! E ela está aqui no colo porque tem um gatinho bem aqui e eu não quero que ela casse confusão com o gatinho, então eu vou colocar você aqui, ó. Senta aqui. Senta. Senta. Isso. Boa, garota. Eu vou ficar aqui de olho nela pra ela não atacar nenhum gatinho. Então vamos lá. Concerto de Outono é um dorama taiwanês de 2009. Estou aqui com a minha colinha, como vocês bem sabem. E ele é protagonizado pela Andy In, que faz a Liang Wuchen, pelo Vanessa Wu, que faz o Ren Guanxi, e também pelos nossos personagens secundários, interpretados pelo Wu Kang-ren, que faz o Hua Tu-ye, e pela Tiffany Su, que faz a Ye Yi-tian. Como vocês puderam ver, o meu chinês é péssimo, mas eu me esforcei. E sobre o que se trata o Concerto de Outono? Tudo que eu falei ali no início do vídeo não é um spoiler, isso acontece nos primeiros episódios. É um dorama de 21 episódios, geralmente doramas taiwaneses eles são um pouco mais compridos mesmo, ou chineses, né? Chineses aí tem uma duração até um pouco maior, mas esse plot, ele acontece logo ali nos primeiros episódios. Mas como que esse relacionamento aconteceu? Vamos por partes. Eu devo dizer, antes de começar a história, que eu fazia muito tempo que eu não ficava tão compenetrada com a história, tão hipnotizada e encantada pelos personagens e pela trama, como eu fiquei com Concerto de Outono. Eu sou muito difícil de chorar, assistindo filme, assistindo série. Eu choro quando envolve bichinho, se tem morte de algum bichinho, etc. Pouquíssimos doramas que eu já chorei assistindo, mas esse foi um dos que toca o coração. O ator que faz o filho da Liang Wuchen, que é o Xiao Xiaobin, ele faz o Xiaolan, ele fez esse papel com tanta maestria que as cenas que envolvem ele, não tem como você não ficar emocionado quando ele percebe que não tem pai, que tá numa reunião de escola e todo mundo apresentando pro papai e ele não tem... Gente, é de partir o coração. Ai, esse dorama... Como eu estava dizendo, essas cenas que envolvem ele, essa consciência que ele tem de saber que não tem pai, mexeu muito comigo. Enfim, mas a gente vai chegar lá para vocês entenderem o que aconteceu. Sem dar muitos spoilers, porque isso acontece logo nos primeiros episódios, tá? Isso aí já tá na descrição do dorama.
A Liang Wuqian é uma garota que sofreu muito na vida. Quando ela era pequena, o pai dela acabou falecendo de acidente de carro e ela e a madrasta dela, que ela chama de tia, passam muitas dificuldades porque o pai dela estava atolado em dívidas. E com isso, desde muito nova, ela teve que trabalhar e ela perdeu toda a vida boa que ela tinha e ela teve que ralar muito para ajudar no sustento da casa. E a tia dela, como uma forma de sair da rua e ter um prato de comida, acaba se envolvendo com um cara mais velho que olha para Liang Wuqian de uma maneira muito esquisita. E a gente já sente esse desconforto. E aí os anos se passam, ela vai ficando mais velha, eles trabalham com comida, eles vendem comida numa universidade e ela trabalha na lanchonete dessa universidade e ela está juntando dinheiro para fazer o vestibular, porque ela tem muita vontade de estudar, só que escondido, porque a tia dela, a madrasta, ela é uma mulher horrível, ela é péssima. E aí, do outro lado, nós temos o Ren Guanxi, que é o filho do reitor dessa universidade, que tem muito dinheiro, que faz o que quer, o típico bad boy. Ele estuda, ele faz faculdade de Direito nessa mesma universidade e eles acabam se entrombando por conta de um acidente de trânsito, que ele decide parar o carro ali no meio do ônibus que ela tava, na frente do ônibus, para atrapalhar o dia. Enfim, e ele fica encucado com aquela menina. E aí, quando ele vai pra faculdade e percebe que ela já é conhecida porque ela trabalha na cantina e ela é uma menina que não perde tempo com namoricos, porque ela tá focada em estudar e juntar o dinheiro pra sair daquela casa também, sair dos olhares do tio dela, ele decide fazer uma aposta e falar: comigo ela vai sair, meus amores, comigo ela vai querer ficar, tá? E eu vou tirar essa pose de garotinha inocente que ela tem, porque eu sei bem que tipo de garota que ela é. Só que ele não contava que aos poucos ele ia começar a se apaixonar por ela, né? E ela também por ele, mesmo ela ali, né? Não quero, né? Ela acaba descobrindo toda a trama, enfim, todo um kikiki. Só que o pior não é isso. Mesmo que ela tenha que lidar com o Guanxi na universidade, com as picuinhas dele e tudo mais, ele acaba contratando ela, ou sempre marcando ali pontos de encontro com ela, num salão musical da universidade que pertencia ao pai dele, porque o pai dele era músico e ela tocava piano quando era criança. Então eles acabam tendo uma conexão por isso. Só que o padrasto dela, o tio dela, ele meio que tá de olho nessas saídas dela e o que ela tá fazendo e tudo mais. E um dia ele tenta abusar dela nesse salão musical. Quando o Guanxi chega e vê aquela situação, ele fica louco. Ele parte pra cima do cara, ele quer bater nele, e aí vira uma confusão, vira um barraco, e com razão, né? A tia dela bota ela pra fora de casa, porque onde já se viu, você que provocou isso. Como sempre, né? A gente sabe que muitas vezes em situação de abuso, a culpa ainda cai na mulher. Ai, que roupa que você estava usando, ai, o que você fez para desencadear isso. O que é uma situação muito triste. Então, ver isso retratado no dorama, uma situação que acontece em tantas famílias, é muito doloroso. E ele é o único que fica do lado dela, o Guanxi. E aí, até então, ele tinha decidido levar a vida como uma completa zoeira, como uma completa farra, não tinha totalmente sem senso de propósito e de né, continuar ali, estudar realmente, tendo todas as condições. Ele decide que vai se dedicar na faculdade, porque eles decidem levar, a universidade decide levar isso a meio que um júri. Então, ele sempre levou a vida nessa farra, sem nenhum senso de propósito, mesmo tendo a oportunidade de estudar e tendo uma vida ótima, ele reclamava de tudo, reclamava da ausência da mãe, reclamava de 1 milhão de coisas. E aí, a partir desse momento, ele decide focar na faculdade, porque a universidade demitiu ela, mas por conta dele, eles falaram: não, a gente vai readmitir ela se for provada a inocência dela. E aí decidem fazer um júri simulado com toda essa situação. Enfim.
E aí que começa realmente a história de romance entre eles, né? Por conta dessa falsa acusação de que ela teria provocado e seria uma destruidora de família, ter dado em cima do marido da tia dela, que abrigou ela durante tantos anos. E aí ela começa a ver que ele está movendo céus e terra para defender a honra dela, para defender ela. Então, logo após, né, vocês vão ter que ver o que acontece, vão ter que assistir para saber o que acontece nesse julgamento. A mãe dele, percebendo essa movimentação estranha entre eles dois, decide falar: não quero você andando com fulana, não quero com essa menina aí, Mutien, não quero você andando com ela, não quero você andando com essa menina e vai estragar a nossa reputação familiar, porque a mãe dela já estava de olho em juntar ele com a Eitien. E já estava ali meio que arranjado, né? E ele não queria, ele gostava muito, respeitava muito a Eitien, mas nunca rolou nada, eles eram somente amigos. E aí, beleza, após o julgamento, eles vão, né, tem uma linda noite de amor, só que nessa ocasião, ele acaba desmaiando e sendo levado para o hospital, e aí descobrem que ele tem um problema cerebral muito grande e que tem pouquíssimo tempo de vida. E aí, acontece de um tudo, né, ela acaba tendo que ir embora e... Gente, é meio difícil falar desse dorama sem dar tantos spoilers, não fiquem zangados comigo. Mas ele acaba fazendo essa cirurgia cerebral contra a vontade dele. Gente, essa cena é tipo assim, é de sofrer. Esse dorama é pra sofrer mesmo. Ela indo embora, ela descobre que tá grávida e aí... um tempo depois, uns anos depois, a gente descobre, se eu não me engano, uns 4 anos depois, a gente descobre quem que é essa criança, como que é o nome. Gente, que criança fofa! Meu Deus do céu! E, enfim, aí passa-se um tempo, ela morando nesse vilarejo do interior. E aí, meus amores, o resto, né, vocês vão ter que assistir pra ver o desenvolver desse barraco, porque eu não quero aqui levar um linchamento virtual por estar falando spoilers que eu acho que eu já falei até demais, tá? Esse dorama, ele tá disponível para vocês tanto na Netflix quanto no Viki, e também eu encontrei no YouTube alguns episódios completos. Então, se vocês tiverem interesse, eu vou deixo tudo explicadinho aqui na descrição pra vocês. Quantos episódios, onde vocês podem encontrar, se é com legenda em inglês, se é com legenda em português, porque infelizmente tem muitos doramas que ainda só tem com legenda em inglês aqui no YouTube, né? Mas nessas outras plataformas a gente consegue com legenda em português. E quero que vocês assistam, porque é um dorama, gente, que vale cada um dos 21 episódios. A gente tem horas que nós vamos estar com raiva da Mutien, tem horas que vamos estar com raiva do Guanxi e... sabe? Então vamos para as minhas considerações finais sobre o Concerto de Outono. Pro enredo, não tem como não dar nota 10 de 10. Esse dorama, gente, a história é muito bem escrita, tudo é muito bem entrosado. Pro elenco, não tem como não dar 10 de 10. Novamente, aqui foram muito bem escalados, você sofre com cada um deles. Então, os atores, eles são todos muito bem colocados aqui, todos entregando um show de atuação, desde os principais aos coadjuvantes, as histórias secundárias, tudo aqui tá impecável. Pro casal principal, não tem como não dar 10 de 10, porque eles estão incríveis, eles têm uma química surreal. Gente, só assistam, esse dorama ele é perfeito. Os beijos
10 de 10 novamente, porque assim, meus amores, os doramas taiwaneses, eles entregam nisso, né? Eles têm muita química nos beijos, eles se entregam e hoje a gente fica gag de la gag com isso. Só o único defeito é a host, porque nada me marcou muito, são músicas boas, mas nenhuma delas, eu também não consegui encontrar nenhuma delas, assim, pra ouvir após isso. E pra mim, música é uma coisa muito importante, já falei isso pra vocês outras vezes, eu sou uma pessoa muito musical, então tudo me pega muito pela música. Mas mesmo assim, pra Concerto de Outono, eu dou 5 estrelas especiais de 5 estrelas, mesmo com a Oshi sendo um pouco capenga. Ah, porque você tá sendo hipócrita. Meus amores, eu sou hipócrita, eu quebro as minhas próprias regras, vocês vão ter que me perdoar por isso. E nas minhas classificações eu tenho 5 estrelas de 5 estrelas normal e 5 estrelas de 5 estrelas especiais. Os melhores doramas têm estrelas especiais. Tá bom pra vocês? É isso. Eu quero muito que vocês, de todos os doramas que eu já indiquei aqui hoje, eu acho que esse é o top 1 que eu quero que vocês assistam, que eu gostaria que vocês assistissem, porque é um dorama que vai mexer com você, é um dorama que é lindo, é um dorama que trata de temas complexos, de coisas que às vezes pode ser gatilho, então se for gatilho pra você, não assista. Mas é um dorama que, assim, era uma preciosidade de 2009 que estava escondido. E eu descobri esse dorama por conta de um comentário que eu vi numa página de outra pessoa. Então, gente, sério, comentem, né? Que às vezes, assim, nos comentários a gente acha cada preciosidade, cada pérola, que às vezes a gente tá ali só vendo os mais hypados, os mais, e tem outros que estão ali, que também estão inovando e que são tão bons quanto. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou tentar postar e entregar o mais rápido possível. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Arrivederci. Sair bem, cada tchau. Aqui. Pula aqui. Pula aqui. Ei, psst. Ei, sair. Pula aqui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Desculpa, gente. Que gatinha faz. Não deixa